Amém. Que prazer, que alegria. Estamos começando mais um podcast Vida na Vida. Tem sido uma alegria, um prazer imenso estar aqui toda semana com você, sempre com um convidado muito especial. Tem sido uma experiência tão boa. Temos crescido, temos aprendido juntos, temos sido inspirados por homens de Deus tremendos. E hoje eu estou aqui com um querido amigo que tem se tornado cada vez mais próximo da gente, tem se tornado um grande amigo e está bem pertinho hoje com a gente. É uma alegria imensa para mim bater um papo aqui muito legal com o meu amigo Douglas do Carmo. Que prazer ter você aqui, Douglas. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu bispo. Muito obrigado. Quero cumprimentar todos aí. Uma boa tarde. Você que vai assistir de manhã, de tarde ou de noite. Legal demais estar aqui no Vida na Vida. Um bate-papo muito legal, muito interessante. Vai ser bênção demais. Amém. Douglas, a gente tem se conhecido há pouco tempo, mas eu tenho que te falar que tem sido um prazer imenso, uma alegria. Legal. O seu jeito descontraído, a sua seriedade em servir a Deus, sua alegria em servi-lo da maneira que você serve, muito bem, que é ensinando, pregando. Especialmente Douglas é muito famoso na Igreja de Piedade, vai bastante lá, a gente tem visto, né, você em ação, principalmente lá, mas as portas estão abertas, né, sempre para você estar com a gente. E Douglas, ele é autor de 6 livros, um cara que Deus tem usado tremendamente aí para trazer através dessa mídia aí conhecimento, entendimento para o povo de Deus. Ele também já é hoje mestre, né, em teologia pela PUC. E a gente conversou antes de começar essa gravação, eu fiquei falando, a gente não pode perder tudo que a gente já conversou aqui, porque o papo já foi bom demais. Então a gente vai com certeza lembrar de algumas coisas que a gente falou, mas o assunto que a gente conversar aqui, principalmente, que vai ser teologia hoje, vai fluir, eu tenho certeza, de uma maneira muito tranquila, muito agradável. Eu acho que você vai ser muito inspirado. Eu digo que o assunto é teologia porque essa é a praia do meu amigo Douglas. Embora a gente possa tratar de outras coisas, a gente quer muito que você conheça um pouquinho de como teologia é importante, como às vezes pode ser mal interpretada e como ela é extremamente poderosa na igreja dos dias de hoje. O entendimento correto a respeito disso. Mas antes da gente falar do assunto, fala um pouquinho do Douglas. Conta pra gente, Douglas, quem é você, qual é a sua história com Jesus, família. Fala um pouquinho pra gente conhecer você. Com alegria. Bem, meu nome é Douglas do Carmo, eu tenho 37 anos, sou casado há 14 anos com a Patrícia. Beijo, Patrícia, ela vai assistir daqui a pouquinho. Nós temos 2 filhos, então. Casei com 22 anos, indo para 23. Casei com 22, indo para 23. Nós temos 2 filhos, o Estevão, de 7 anos, e a Noemi, que agora no mês que vem, mês de setembro, vai fazer 4 anos. A gente mora no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Del Castilho. Então a gente servia ao Senhor durante 15 anos na denominação Assembleia de Deus. E agora a gente está vivendo esse novo tempo aqui na sua companhia e na companhia de toda a família da fé para os próximos anos, queremos acreditar. A minha vida toda cristã, né? Eu me envolvi com essa ciência chamada teologia. Então, aluno de escola dominical, fiz o seminário interno da igreja, em 2013 eu fiz o bacharel, depois fiz uma pós-graduação, terminei o mestrado em teologia. E desde 2017 eu venho publicando literatura, né? Eu sou autor de alguns livros, alguns independentes, outros por uma editora de Santa Catarina. Eu publiquei um livro de 2017 chamado Priscila e Áquila. Eu sou o único autor no Brasil a ter escrito um livro sobre um casal coadjuvante que apoiou durante 15 anos o ministério de Paulo de Tarso. Eu lembro que foi um livro que teve uma repercussão muito boa, bispo, porque no ano de 2018 veio a público brasileiro, né, um filme sobre Paulo de Tarso em que protagonizava a atuação do casal Priscila e Áquila. Então eu acho que ali foi um momento de projeção nacional que eu tive. Imagina. Porque muita gente queria saber quem era o casal Priscila e Áquila e eu já tinha uma literatura e, por sinal, desde 2017 até hoje, ninguém produziu mais alguma coisa sobre Priscila e Áquila, tinha sido o primeiro na ocasião. E na época você percebeu que realmente houve assim, principalmente assim, número de seguidores. Sim. Procura pelo livro. Que legal. E desejos de pessoas querendo conhecer o casal Priscila e Áquila. A gente levou a igreja para assistir esse filme. Então, no cinema. Exatamente. E o filme começava com a tensão envolvendo o casal Priscila e Áquila e o final era justamente eles voltando para Éfeso para apoiar Timóteo. Legal, eu já tinha escrito aquilo em 2017, bicho. Eu já tinha escrito aquilo em 2017. Então, assim, foi um tempo de projeção nacional. Na ocasião, mandei livro para diversos lugares e aí o pessoal pegou trecho
na Será internet. que o pessoal dos estúdios lá do cinema pegaram o seu livro? Será? E aí eu comecei a produzir, 2018, 2019, 2020, e o último agora foi o meu lançamento sobre o livro do Apocalipse de João, né? E agora, nesse ano ainda, acredito em setembro, outubro, eu estou lançando mais um livro que provavelmente vai ser minha dissertação de mestrado, né? Sobre teologia nupcial. Eu devo fazer uma publicação agora que é a minha dissertação de mestrado. Para quem está ouvindo o Douglas usar essa expressão teologia nupcial, é porque eu ouvi, antes da gente conversar, ele falar essa expressão. E é simplesmente fascinante demais o assunto. E você vai agora ter que explicar um pouquinho para o pessoal o que significa. Mas termina de contar a sua história aí. Tá bom. Então, desse momento em diante, né, eu produzindo, né, essa literatura, eu procuro proporcionar um conhecimento mais abrangente para leitores não especializados a respeito da Bíblia Sagrada. Então, o meu conteúdo normalmente é um conteúdo de teologia bíblica e eu procuro, assim, né, dar uma compreensão mais abrangente a respeito do texto bíblico. Prego também em diversos lugares, há 9 anos, né, eu vivo integralmente do meu ministério, pregando, palestrando. Fui coautor também, mesa de debate, às vezes da Rádio 93, da Melodia também já participei de programa. Então já caminhei um pouquinho. Dá para perceber que facilidade na comunicação você tem. Eu já caminhei um pouquinho. Já está com alguma bagagem aí. Você, não sei se alguém já te fez essa pergunta tão óbvia, mas eu acho que é legal fazer. Quando a gente ouve a expressão teologia, eu não sei o que vai na mente das pessoas. Alguma coisa aconteceu com você lá atrás que trouxe uma certa paixão. Sim. E se alguém te perguntasse hoje o que é a teologia e o que é a teologia para o Douglas, como é que você responder? Eu primeiro vou propor uma definição de teologia, né? Legal. Normalmente uma definição mais simplista de teologia, bispo, seria: teologia é um estudo sobre Deus. Sim, é. Mas eu diria, pegando uma frase de um teólogo chamado Calbart, um teólogo icônico do século XX, teologia é uma decisão do próprio Deus. Calbart diz: antes Deus era Deus sem nós, até Deus ser Deus conosco. Então, teologia procura saber por que ou quem era esse Deus antes de nós e quem é esse Deus agora, Deus conosco. Então, essa simples guinada torna útil a disciplina chamada teologia. Então, em uma definição, teologia é uma compreensão humana que o indivíduo tem a respeito de Deus. Agora, esse indivíduo que tem essa compreensão humana a respeito de Deus, é importante que seja deixado claro que Deus ele é sujeito e não é objeto. Então, todo cientista, todo profissional, ele se coloca acima do objeto de investigação. A teologia nos coloca abaixo do objeto de investigação. Então, a gente investiga e estuda um Deus que é sujeito, que sempre existiu antes de nós e depois desistiu. Por isso que você enfatizou humana. Humana. A nossa percepção a respeito disso sempre vai ser finita. Né? Sempre vai ser finita, limitada, e eu diria que muitas vezes até equivocada. Com certeza. Muitas vezes até equivocada. No decorrer da história a gente viu, né? Equivocada. Então, a teologia é uma compreensão humana. Eu gosto de usar aquele hino de Paulo, de Romanos 11:36, quando Paulo diz: quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Então, a primeira pergunta, ela retórica, quem conheceu a mente do Senhor? A gente procura, mas a gente sabe que o caminho é bem dificultoso, mas a gente tem um caminho que é a revelação, né? E a revelação nos possibilita chegar mais próximo do sagrado. Quando você ouve alguém no microfone falar assim, Deus pensa assim, e a pessoa não tem tanta base para falar, você lembra desse versículo? Eu Quem lembro. Conheceu a mente do nosso Senhor? Principalmente, Bispo André, quando eu vejo pessoas fechando muito aquela questão a respeito de é assim e não cabe nenhum tipo de outra possibilidade de compreensão. Eu acho que eu sei como é que você se sente. Isso mexe muito comigo também. E se o senhor me permite, claro. Na história da igreja houve essa discussão. Existem duas formas de fazer teologia, uma oriental e uma ocidental. No Oriente se determinou, né, que era importante que falasse de Deus de maneira catafática. Eu vou explicar. Então, uma catafática e uma apofática. A catafática é você fazer afirmações a respeito de Deus. Deus é, Deus é, Deus é, Deus é, Deus é. E aí a apofática era Deus não é, Deus não é, Deus não é. Porque quando eu digo que Deus não é, eu não digo que ele é. Exemplo. Perguntaram para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, em sua opinião, Deus é perfeito ou imperfeito? E Tomás de Aquino respondeu, Deus é imperfeito. E aí, aquele choque inicialmente, por que Deus é imperfeito? Aí ele define, porque o que é perfeito? Perfeito é tudo que é feito a partir de.
Então, como Deus não pode ser feito a partir de nada, porque ele é autoexistente, Deus ele é imperfeito. Por que ele quis dizer isso? Não porque Deus seja carente de perfeição ou de exatidão. É porque a minha definição não alcança o que ele essencialmente é. Não dá para responder essa Não pergunta. dá para responder. Então, o que é teologia? Teologia é a construção de um vocabulário. E quando a gente lê 1 Coríntios 13, 9, Paulo diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, que em parte vai ser aniquilado. O que significa que o que nós sabemos, em parte, é uma aproximação, mas não é o âmago. Por isso que a teologia, ela sempre é uma compreensão humana a respeito desse Deus que era Deus sem nós e decidiu ser Deus conosco. Meu Deus, que tremendo. Só de você falar, eu acho que é apaixonante. Eu acho que qualquer crente, em geral, aponta nessa direção de querer, de ter sede por mais conhecimento. Eu imagino que você nunca para de ficar chocado, impressionado com coisas novas que você vai aprendendo e recebendo, porque não tem fim. É o que você acabou de falar. A gente consegue colocar Deus no bolso, se a gente quiser, porque a gente construiu ele de uma certa maneira. Sim. A gente trabalhou que ele vai ser assim, a minha definição. Mas quando você descobre que é impossível propriamente defini-lo, que ele é indefinível, e ao mesmo tempo, né, você vai... Quanto mais você sabe, mais você descobre que você não sabe, como dizem alguns. É verdade. Né? Você abre primeiro espaço para realmente aprender, né? Para ser alguém ensinável, e Deus vira Deus na tua vida. Ele não é, você não é o Senhor do que acontece, você não puxa ele a hora que você quer usar, mas você realmente se rende a ele. Eu acho que isso é maravilhoso, e eu acho que é uma sede no cristianismo em relação a isso, que é muito grande. Mas eu acho que muita gente não sabe propriamente traduzir e decodificar, porque no púlpito eu mesmo já falei, né, olha, existem teologias que são pessoais, são suas teologias. Então, quando alguém ouve isso, também alguém pensa que imediatamente teologia pode ser algo negativo. E a gente sabe que poder pode, mas a gente não pode construir uma ideia em cima disso, né, e apagar tudo de bom que existe nessa busca de aprender e conhecer e crescer, mesmo que você não chegue lá. Quando você usou as expressões apofático e catafático, eu lembro de ouvir isso bem diferente do que você falou, eu não sei se encaixa, mas que um deles, bom, quando você falou que me corrija se eu estiver errado, é uma linha de entendimento do cristianismo ou da teologia que precisa definir as coisas. E a outra não precisa ter aquilo definido, mas precisa ser percebido, precisa ser sentido. Então, existe hoje denominações inteiras que tendem mais para um lado e outras para o outro lado. Que às vezes é difícil você... Não sei se o que eu estou falando, foi como eu ouvi, né? Faz sentido para você, mas o exemplo que eu usei é assim, Deus está aqui. Por quê? E o apofático é o primeiro? Então, essa é a afirmação. Então, ele é apofático. Não, mas quando perguntam para ele... Não, é o catafático, perdão. Catafático. Afirma. Ele vai dizer, porque está escrito que quando nós estamos reunidos em seu nome, ele se faz presente. O outro, o apofático, vai dizer, Deus está aqui por quê? Porque eu sinto sua presença. Porque eu percebo que ele está aqui. Posso estar completamente enganado, foi como passaram para mim. Mas você acha que se encaixa um pouquinho nessa questão? Eu acho que se encaixa, ô bispo. O que eu diria, e eu acho que é até importante para quem vai acompanhar, é a cautela, porque a gente não tem os direitos do sagrado de Deus. Sim. Então, quando a gente faz uma afirmação e fecha essa questão, a gente, de certo modo, está colocando uma algema nesse Deus que é sujeito e que pode exercer decisões que não precisa de uma intervenção de absolutamente ninguém, de uma interferência de absolutamente ninguém. Sim. Então, quando a gente faz uma definição a respeito de Deus, a gente precisa ter essa humildade para deixar Deus exercer a pessoalidade. Eu acho que é exatamente aqui que a gente precisa resgatar essa categoria de Deus vivo. Essa categoria de um Deus vivo é um Deus que é livre. Então, a minha definição vai ser sempre uma definição que traz proximidade, mas não uma total exatidão. E sobre a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é exatamente esse caminho que me leva a Deus. Só que a Bíblia Sagrada, ela é suficiente, quero deixar claro, a Bíblia Sagrada ela é suficiente, mas ela me dá uma compreensão parcial de Deus. Então, ciente que a Bíblia Sagrada é suficiente, me dá uma compreensão parcial de Deus, essas minhas colocações precisam ser feitas com humildade, porque assim eu respeito a divindade
e a liberdade e a pessoalidade de Deus. Quando você fala isso, me vem à mente, deixa eu tentar resgatar direitinho o que você colocou, que é a maneira como a gente fecha uma ideia, um pensamento a respeito de Deus, a gente transforma dentro da gente Deus em alguém resolvido naquele espaço que a gente criou. Uhum. Eu vou lá para o bezerro de ouro, eu vou lá para a questão da idolatria, que eu defendo, algumas pessoas eu acho que também, que idolatria não é necessariamente ter um outro Deus, mas é tentar justamente reduzir Deus a algo que eu consigo compreender. Então, aquela imagem, seja ela qual for, é uma representação de Deus. Sim. Aliás, Arão fala, eis aqui o Senhor Deus, né? Fala a respeito disso. E Deus ele já estava dando para Moisés, logo de cara, não terás outros deuses, não farás imagem, justamente para confirmar que você não pode tentar me definir, você não pode tentar me reduzir a alguma coisa que você consegue compreender. Sim. Faz sentido isso? Além de fazer sentido, isso traz para nós, meu bispo, a evocação de fé. O que é fé? Fé é crer no invisível. Então, o melhor culto é o invisível. A presença é não física. Então, quando a gente abre mão, ciente que essas questões podem idealizar uma aproximação e, ao mesmo tempo, um equívoco, aí eu entendo por que Jesus diz que a melhor forma da gente se relacionar com ele é por meio da fé. Porque a fé tem um poder criador. Ao mesmo tempo que ela tem um poder criador, ela não tem um poder de criar uma imagem. Sempre que a gente pensa a respeito de Deus, a gente sempre fica limitado a um pé, um joelho, a uma perna muito grande. Por quê? Porque, já disse isso Anselmo da Cantuária, quem é Deus? Deus é aquele sobre quem não se pode pensar nada maior. Anselmo da Cantuária disse isso. Quem é Deus? Deus é aquele sobre quem não se pode pensar nada maior. Então é o teto. E esse teto, ele não traz uma imagem. É exatamente por essa razão que o melhor relacionamento que o cristão pode ter com Deus é pela fé. Que a fé tem esse poder de criação. E é interessante, né, para tornar um pouco mais apocalíptica a conversa, tem um texto lá, Bispo André, que Apocalipse capítulo de número 1, o João está na ilha de Patmos e diz a Bíblia que ele escuta a voz. E essa voz o leva a ver a voz. Ver a voz. E virei-me para ver a voz que falava comigo. Olha só, é verdade. Ver a voz, é o que está escrito lá. Então, pronto. A fé nos leva a essa criação de imagem. E virei-me para ver a voz que falava comigo. Então, a fé, ela é auditiva, mas a recepção é criativa. Então, eu vou criando o céu, eu vou criando essa imagem de um Deus que eu espero encontrar. Então, a fé é auditiva, mas ela chega para nós com esse poder de criação. Então, a gente não precisa de absolutamente nada, de um bezerro, tal, porque é sempre finito. Na verdade, eu acho interessante você usar agora o verbo precisar, a gente não precisa, é exatamente isso. Existe na humanidade, parece que é uma carência que a gente mesmo criou, que a gente precisa ver. A Bíblia o tempo todo está falando, não é pelo que você vê, é pelo que você não vê, é pelo que você decidiu crer, é o que você está hoje aqui mais uma vez lembrando. Né? E o Novo Testamento todo aponta para isso. Sim. E ainda assim, quantos crentes eu e você conhecemos, e às vezes nós mesmos, Senhor, me mostra, eu quero ver, eu preciso ver. E talvez em algumas coisas que a gente queria tanto ver, porque é uma experiência às vezes espetacular, sim, me mostra um anjo, me mostra isso, Senhor, me dá uma visão. Eu já ouvi um autor falando sobre isso, eu achei interessante. Eu acho que eu concordo com ele, não tenho uma opinião muito formada, mas ele disse assim, talvez Deus até deixe você ver algumas coisas, mas isso pode ser prejudicial à sua fé. Pode afetar a maneira como você, a partir de então, vai querer se relacionar com Deus. Porque ele te mostrou alguma coisa, você vai ficar esperando ele te mostrar uma próxima coisa. Sim. Você vai abandonar a ideia de que você deveria viver pelo que você não vê. É verdade. Né? Então, eu entendo que essa carência é real na gente. Por isso o bezerro, nem por isso uma imagem, por isso que a gente cria. Eu falo numa das aulas que eu dou sobre, eu não lembro, em algumas aulas diferentes, sobre fé mesmo a gente fala, eu disse que a minha imagem de Deus quando criança era aquela imagem do velho barbudo,
E curiosamente, na época existia a nota de 10 cruzeiros, que era o Dom Pedro II, que tem uma barba imensa, né? Aquela nota marrom. E eu lembro de ver aquele homem sempre muito sério. E quando eu ia orar, Senhor, eu ia orar para Deus, eu falava, ele deve ser assim. Ele deve ser uma imagem de alguém, porque é muito sábio, Sim. porque é muito tudo, experiente. Imagino que seja parecido com um homem idoso. Sabe qual era a minha? Qual era a sua? Agora eu fiquei curioso. Era o mascote do escudo do São Paulo. Que é um velhinho também. É um velhinho também. Rapaz, o bispo, eu pensava em Deus. Eu acho que isso aí é blasfêmia, não podia falar. Então você me perdoe, você que está assistindo. Olha, o bicho, eu criava assim, ele deve ser aquele mascote do escudo do São Paulo. Que é o São Paulo, né? Que é o São Paulo. Acho que até hoje. Até hoje. Até hoje. Eu falei, meu Deus do céu. Eu criava aquilo ali. E aquele ali tem um manto branco, né? Manto branco tem trono. Tem trono. Acho que tem até cetro. Olha aí. E eu criava aquilo ali. Mas depois eu me perdi. E a imagem infantil? A imagem talvez seja da por criança isso. em relação a Deus, a maneira como a gente consegue projetar o que a gente aprendeu até então, que ele é grande, que ele é maior do que tudo, como Ou você Papai falou, Noel. ou do Papai Noel, que também pode ser uma projeção, né? Alguém pode achar que Deus é como um Papai Noel. Mas tem até uma ideia paternalista também aí, né? De estar um pouquinho mais próximo de você, de ser um velhinho legal, né? Mas a gente, mesmo que conseguisse criar uma imagem um pouco parecida com os atributos de Deus, nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Mesmo que a gente descubra, eu tenho um livro que eu li também falando sobre isso, que o pastor falava sobre isso no livro, o autor dizendo que ele enxergava Deus como alguém idoso por causa desses atributos de sabedoria, de experiência, e que ele percebeu Deus falando com ele, mas eu não sou velho, porque a nossa corrupção do corpo que nos envelhece faz parte da maldição. Nós não fomos feitos para envelhecer, nós fomos feitos para viver eternamente. Sim, verdade. Então ele coloca esse aspecto. Mas ainda que você tente imaginar um Deus jovem, não resolve, porque você não consegue propriamente criar essa imagem. Então, nós precisamos obedecer à direção de viver pela fé. Sim, eu concordo. E além de concordar, eu acho que o Evangelho de João nos dá uma boa lição com relação a isso. Existe uma linha condutora que rege as interpretações do texto do Evangelho de João, que vai exatamente nessa crítica à pessoa que precisa ver. Então, como é que funciona? Nos evangelhos sinóticos, Jesus pede que a pessoa creia para depois ver alguma coisa. Já no Evangelho de João, parte do seguinte pressuposto: ninguém acredita em Jesus até que ele prove o contrário. Então, se o senhor colocar o Evangelho de João, vários personagens, ninguém acredita. Então, Natanael é o primeiro a não acreditar, os discípulos não acreditam, Nicodemos não acredita, a samaritana não acredita, até que Jesus vai provando. Aí chega lá no livro, na partezinha final, no Tomé, onde ele dá aquela bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, na verdade, o Evangelho de João parece estar enfrentando esse problema. Colocam diversos personagens que estão precisando de sinais para manifestar a crença. E o último e mais icônico é o Tomé. E aí, no final, vem a crítica de Jesus. Pois é, se vocês acham que eu estou feliz porque eu tenho que ficar dando prova da minha existência o tempo inteiro, melhor aquele que nunca viu nada. E João já deixa claro desde o início e no final. Desde o início e no final. Que aquelas coisas que foram escritas foram para que nós criamos. Os sinais todos que aparecem. Exatamente isso, que é uma chave hermenêutica ali. Muito interessante. E aí eu costumo dizer isso, uma brincadeira que eu faço, mas é verdade, está lá no texto. Jesus, quando transforma 600 litros d'água em 600 litros de vinho, João 2,11, diz lá... E festa, hein? 600 litros. Quase 600 litros, né? E ele manifestou a sua glória, e o texto bíblico diz assim: e os discípulos creram nele. É verdade. Ou seja, ele não fez aquilo nem pensando na cozinha, nem na Maria, nem no noivo, nem na noiva, mas nos discípulos. Aí olha que coisa interessante, meu bispo, olha só. Bom, ali é dito que Jesus está fazendo o seu primeiro sinal. E já tem discípulos? Será que ele já tinha feito alguma coisa para magnetizá-los? E o evangelista João não disse nada, porque, veja, se ele só escolhe os discípulos depois que tem a sua identidade messiânica revelada, por que se ele não fez nenhum, já tem discípulos? Provavelmente fez alguma coisa e não convenceu. Olha só. Aí ali em João 2 ele começa a convencer, no primeiro milagre. E aí diz lá, Jesus manifestou seus sinais e os seus discípulos creram nele.
Bom, deixa eu colocar um contraponto, você me corrige se eu estiver errado. Jesus funcionava originalmente para eles como um mestre, como um rabino. Sim. Né? Os discípulos, para serem de Jesus, precisavam imediatamente crer que ele era o Messias e seriam discípulos de um Messias, ou eles poderiam ser denominados discípulos daquele mestre? Não, então, vamos partir de um pressuposto, de que boa parte dos discípulos foram discípulos de João Batista. Sim. Então, sendo eles discípulos de João Batista e tendo visto aquela cena preciosa ali, eles tiveram o Messias. Agora também na época de Jesus tinham muitos pretensos Messias, muitos pretensos Messias. Então, talvez daí a dúvida dos discípulos, vou seguir esse, mas vou esperar o que ele vai fazer. Aí ele vai fazendo, aí no final critica todo mundo. Muito critica todo mundo, né? É interessante isso, né? Aí ele exige a fé invisível, bem-aventurado aquele que não viu nada. Aquele que não viu nada e vai crer. A gente precisa marcar um bate-papo daqui só para falar de João, né? Para mim vai ser um prazer. Porque os sinais que ele vai revelando, mais uma vez, eu estou falando com alguém que entende muito mais do assunto do que eu. Quando Jesus estabelece o último sinal no ministério é a ressurreição de Lázaro. Sim. Ali não tem mais conversa, né? 4 dias morto, todo mundo conhecia o cara, muita gente estava lá presente no sepultamento. Quando ele ressuscita, os fariseus falam, agora não tem o que fazer, não tem como a gente ignorar o que aconteceu, a gente precisa resolver isso. São completamente cegos em relação à presença do Messias, que eles deveriam ser os mais habilitados a perceber quando chegasse. Né? Sim. E, na verdade, por causa das questões políticas deles e do status quo, eles vão numa outra direção. Mas aquele momento eu acho extremamente marcante para resolver isso. Né? Lá, água em vinho, o primeiro sinal, creram. Os discípulos creram agora. Não tem como alguém não crer mais. Não tem. Né? Mas é exatamente o que você falou, né? O tempo todo ele vai fazendo... Ele está sempre, no Evangelho de João, ele está sempre sendo contestado. E nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas... Então, ali... vai numa outra direção. Porque ali ele precisa da fé para fazer. É verdade. Então, tem muito disso. Nos sinóticos, ele precisa... Tem fé? Seja feito conforme a vossa fé. Uma frase repetida em vários milagres. Vários milagres. No Evangelho de João, não. Parte do pressuposto. Ninguém crê, eu tenho que provar. E no final critica. Ele não quer isso. Betesda, João. Então, Betesda, João. Então, o senhor tem cego de nascença, ninguém acredita. As irmãs de Lázaro não acreditam. O senhor tem... O filho do oficial, do rei. Isso, também não acredita. A mulher samaritana, dá-me dessa água. Então, no Evangelho de João, ninguém acredita. E aí ele também é o evangelho que ele promete o Espírito Santo capaz de provocar a fé. Também é o único evangelho que ele promete, né? Em nenhum, nos sinóticos ele não promete. Vocês vão receber do que é meu, vocês vão receber do que é meu. Não. Só o Evangelho de João. Tanto que depois que eles se alegram quando Jesus ressuscita, ele sopra sobre eles o Espírito. Engraçado, deixa eu fazer uma teologia aqui sobre essa parte. Soprar o Espírito ali é o Deus de Gênesis que sopra o Espírito no homem e traz ao homem a compreensão de quem Deus era. E quando Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos, ali eles estão sendo uma espécie de nova criação. Naquela ocasião. Ali que se convertem, de fato. Ali, quando Jesus sopra o Espírito sobre eles, e o que é interessante é que ele sempre promete dar, mas nunca prometeu dar por meio de sopro. Então ele deu ali por meio do sopro, que é uma evocação do Gênesis que sopra o Espírito sobre o homem. Tirando dele. Então é como se Deus fez o homem de Gênesis, Cristo está fazendo esse novo homem, como sendo uma obra dele, uma obra-prima dele ali, né? Sopra sobre ele. Adão recebendo o sopro de Deus. Aí ganha uma vida e identifica quem Deus é. Uma identificação do primeiro nascimento. Isso aí. Jesus, o novo nascimento. Isso aí. E eu acho fantástica. O nosso Deus é perfeito, né? O sopro é tirar de dentro de si mesmo. Né? Sim. É o próprio fôlego dele mesmo. Sim. Agora sendo compartilhado com a humanidade. E ali eles começam a vida cristã, o início da igreja, né? Exatamente. A única coisa que ele fala, não sai da cidade ainda, depois você pode sair à vontade porque vem o Espírito Santo. O Espírito. Aí é o dia de Pentecostes. Aí já vai para Lucas, né? Isso. Lucas que já traz verdade. Essa ideia do templo. E é legal essa teologia. O Lucas é o único que tem intenção de começar o evangelho no templo. Então,
Lucas 24 termina no templo e Atos 1 e 2 começa no templo porque ele entende ali que era de Jerusalém para o mundo, né? Essa ideia de Jerusalém para o mundo é o Lucas que gosta dessa... Desculpa. Dos braços em relação ao batismo com o Espírito Santo e a evidência de línguas, alguns vão defender justamente isso. O Lucas. Lucas vai falar ali, se eu não me engano, de 14 dialetos diferentes, né? De todo mundo que ouvia. Sim. Já era um rótulo dizendo, olha, não é só para gente não, é para todo mundo. Isso aí. É para todos os povos. Né? Já era também uma identificação em relação a isso, dentre muitas outras coisas. E o que é legal é saber essa heterogeneidade que tinha ali, né, de diversos povos, traz uma ideia também já de uma igreja que já nasce com um comprometimento de falar para os povos, né? Acho que isso é uma teologia bonita que precisa ser resgatada. Isso, normalmente a gente consegue detectar muito em literaturas ou até em pregações do espírito que vem sobre uma pessoa pouco alfabetizada, que é o caso de Pedro, mas eu acho legal também resgatar essa ideia missional que está ali em Atos 2, né? Sim. Da igreja que tem a sua fundação já falando para diversos povos, né? E eles sendo compreendidos na sua língua materna, né? Aí tem aquele fenômeno que é muito discutido entre pentecostais e tradicionais, né? O que aconteceu ali foram línguas estranhas ou línguas estrangeiras. Tem um teólogo chamado, esqueci o nome desse teólogo, mas ele é legal, porque ele consegue buscar uma coesão dizendo que aconteceram ali dois fenômenos. Então, os discípulos falaram línguas ininteligíveis, mas o que chega é uma língua estrangeira. Então, sai língua estranha, chega língua estrangeira. É a forma de dar as mãos e dizer meia verdade com os tradicionais e meia verdade com os pentecostais. Então, o que sai língua estranha. O que chega língua estrangeira. Que é uma experiência que a gente de vez em quando tem, né? Porque quantas vezes você já pregou uma coisa, alguém no final do culto falou, pastor, você me abençoou tanto. Aí fala uma frase que você nunca disse na sua vida. Exatamente. Não, e assim, ô bispo, eu digo para o senhor que eu me lembro do sermão que eu me converti. E depois eu falei assim, não tinha nada a ver com o meu problema, absolutamente nada a ver. Eu me converti escutando um sermão, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu era um jovem do Complexo Alemão, eu não conhecia, sei lá, 2/3 da cidade do Rio de Janeiro. Anos depois eu me perguntei, falei, o que esse versículo tinha a ver com a minha vida? Mas eu achei que Jesus estava falando, e é verdade. Sai de uma forma e chega no nosso ouvido. Isso é só o Espírito que faz. Exatamente. Ele traduz para alcançar, se adequando ali à sua capacidade, né? E eu acho que isso é legal demais. Muito interessante. Essa questão de como Deus ele vem se encontrar com a gente aonde a gente está, é fantástico. Uma frase muito legal que eu ouvi algum tempo atrás falando sobre isso, uma frase assim, uma ilustração, é que você pode fazer a mesma pergunta para algumas classes de pessoas diferentes, a resposta vai ser diferente. Sim, verdade. Né? Se você faz a pergunta que para alguns pais é difícil responder, de onde vêm os bebês? Né? Se seu filho de 3, 4 anos de idade pergunta isso para você, a sua resposta é uma. Se o seu filho adolescente pergunta isso para você, a resposta é outra. Né? Um adulto, você responde de uma maneira ainda um pouco mais complexa. E um estudante de medicina é uma outra maneira de responder. A mesma pergunta adequada para a sua capacidade de receber aquela informação. Sim. Eu acho fantástico, porque eu acho que é o que Jesus faz, o que o Espírito faz com a gente hoje é isso. Ele vai encontrar a gente na nossa capacidade, mas vai responder de uma maneira que a gente consiga compreender e dar o próximo passo. Com certeza. E eu acho que isso aí a gente tem prova viva. Eu tenho uma. É a minha. Com certeza. Eu tenho a minha, porque não tinha absolutamente nada a ver com o meu problema. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. O que isso tinha a ver comigo? Mas ele falou meu coração. E eu me converti e aqui estou. Fantástico. Com certeza já deve ter gente até fazendo aí comentário, dizendo, é para você ir, para todo mundo pregando o evangelho. Talvez seja por isso, sendo profetizado, e na verdade, em algum nível, você já está fazendo, né? É verdade, você tem sido usado por Deus para escapar dessas 4 paredes, realmente encontrar lugares, seja nas suas publicações, seja na oportunidade como essa daqui, né, de falar. Pô, estou muito feliz, bicho, muito feliz de estar aqui com você. Para a gente está sendo uma honra, um prazer. Eu estou gostando muito do bate-papo, assim, é um assunto simplesmente fascinante. Curiosamente, você até me perguntou, já conversaram sobre isso no Vida na Vida? A gente não tinha conversado especificamente sobre teologia. E é muito interessante dizer que, embora a gente converse pouco, quando a gente conversa,
a gente abre os olhos, né, para essa grandeza de como a maneira como a gente tem percebido Deus precisa, com o tempo, crescer, se expandir, né, e se tornar cada vez mais humilde também, para entender que a gente não é capaz realmente, que ele não é o objeto, ele é o sujeito. Ele é sujeito. Nessa história toda. Fala um pouquinho para a gente do que você chama aí de teologia nupcial. É isso? Muito bem, teologia nupcial. Antes de dizer, reforçar que é uma teologia antiga, então eu acho que os primeiros teólogos da igreja no século II, III e IV deram mais importância à teologia nupcial do que os reformadores e os teólogos evangélicos, né? E vou explicar por quê. A teologia nupcial foi muito mais refratária no Oriente, porque o Oriente tem uma compreensão mais sacra ou mais respeitosa e menos profana do sexo ou da sexualidade do que o ocidental. Okay. Então, o Ocidente ele profanou bastante a ideia da sexualidade. Eu acho que o Oriente preserva mais. Verdade. Então, a teologia nupcial ela é uma teologia oriental de cristãos do Oriente que ainda hoje existem, Síria, Turquia, Egito, Armênia, Rússia, ainda existe esse nicho teológico que cultiva a teologia nupcial. Então, a teologia nupcial, ela resgata a identidade de Deus como marido e reforça a identidade de Israel como esposa. E agora, na cristianização, Cristo seria o marido da igreja e a igreja seria, portanto, a noiva de Jesus. O que está muito presente em literaturas, está presente na poesia cristã e está presente também na música cristã. A dificuldade, será que isso está presente na Bíblia? Essa é a grande dificuldade. Legal. E aí, então, a teologia nupcial, de maneira introdutória, descobriu que o assunto é bíblico. Ora, ele é explicitamente bíblico, ora, não, é mais implícito. Então, vou começar a definir a teologia nupcial a partir do Antigo Testamento. Em alguns textos, como Ezequiel, Jeremias, eu acho que o texto mais evidente é o texto de Oséias, Deus se coloca como um marido em busca de Israel. Israel seria a esposa, que está numa fase de prostituição, que é uma fase inicial, ela não pertencia a ninguém, então poderia ter muitos homens, e depois ela evolui para um quadro que não é tão evolutivo assim, ela vai para o quadro de adultério. Então você tem três estágios. Você tem Israel, que era uma adúltera, depois Israel, que era prostituta, depois Israel, que era adúltera, até Israel ser a noiva. Então, não começa bem e termina pior. Não, começa num quadro, digamos assim, reversível, e ele encontra essa mulher e vai dando dignidade até que essa mulher se torne digna de ser esposa do próprio Deus. Então isso é uma linguagem metafórica? Sim, mas aquilo ali estimula uma espiritualidade de um Deus que foi até Israel num quadro deplorável, aí muita gente explica isso como se tivesse tirado Israel do paganismo, do sincretismo e vai purificando até que ela se torna propriedade exclusiva. Não quero cortar sua linha de pensamento, mas talvez alguém esteja ouvindo pensando, poxa, eu nunca li Oséias. Né? Só para a gente ter uma ideia geral, o profeta Oséias são 6 capítulos? São 14. 14? 14. Você vê que eu sou bom no negócio. Né? O Oséias vai trazer essa dinâmica de uma maneira assim, dolorosa, né? Para quem assiste, que é exatamente o que ele está falando. Deus convida Oséias a buscar essa mulher prostituta, se casar com ela. Isso. Mais tarde ela volta para a prostituição, que é o que você está chamando no momento de adultério. E ainda assim existe redenção no final. Existe redenção. Essa é a história. Exato. Aí essa história é replicada em Jeremias 16, é replicada em Ezequiel, ela é replicada no Cântico dos Cânticos. Então já se define biblicamente que Deus se considerava poeticamente ou, sei lá, metaforicamente o marido de Israel. Só que essa esposa, ela teve vários quadros e, enfim, esse é o desenho de uma teologia nupcial do Antigo Testamento. Todo mundo que lê um pouquinho do Antigo Testamento já deve ter visto Deus reclamando de prostituição, na verdade, em relação a ele. Cultual. É uma questão mais cultural. A coisa chega no Novo Testamento com essa ideia da igreja como sendo a noiva e Jesus como sendo o noivo. Diz lá, Apocalipse 19, Jesus falando a respeito do jejum. Enquanto o noivo estiver presente, não é preciso jejuar. Depois que o noivo será retirado, vocês vão jejuar. E aí o apóstolo Paulo fala também
Grande é esse mistério do noivo e da noiva, mas eu não digo entre um homem e uma mulher, eu digo entre Cristo e a igreja. Então a teologia nupcial está na Bíblia Sagrada. Então assim, antes de qualquer mais, é preciso biblificar o tema. E eu procurei fazer isso na minha dissertação. Né? Trabalhei um capítulo biblificando o tema. Então antes desse tema se tornar espiritual, poético, ou seja lá o que for, ele é bíblico sobretudo. Então a gente consegue definir. Beleza, agora onde há, eu acho que eu diria, a definição da teologia nupcial? Todos os teólogos antes do teólogo que eu utilizei, o Orígenes, ele trabalhava a igreja como sendo a noiva. Ele vai evoluir, vai colocar o cristão sendo, portanto, a noiva. E de que maneira isso se realiza? Eu acho que isso é bonito e, ao mesmo tempo, peço licença caso cometer algum equívoco aqui, não sou perfeito. E eu também, você não quer perfeição de mim, espero. Há um texto na Bíblia, esse eu gostaria de ler. Esse eu gostaria de ler. Se você que está aí nos acompanhando, é importante a gente ler 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios 6, você me permite aqui um instantinho? Eu também estou buscando aqui. Ok. 1 Coríntios 6 e o versículo 17. É dito assim. Eu vou ler o 16. É dito assim, meu bispo. Ou não sabem, estou lendo a NA, ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Porque, como se diz, abre aspas, os dois se tornarão uma só carne, fecha aspas. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, no versículo 17, Paulo está falando de uma união sexual entre um homem e uma mulher. E nessa união sexual eles se tornam um, devido à fundição. Aí ele aplica essa realidade para a dimensão espiritual. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Essa união com o Senhor é a teologia nupcial. Então, primeiro Paulo fala, aquele que se une à mulher não se torna um só com ela. Não é assim quando a gente realiza o casamento? Aquele que se une também com o Senhor é um só espírito com ele. Então, essa união é semelhante a uma união nupcial. E quando se tem essa união nupcial, o nível de humanidade tende a diminuir e o da espiritualidade preservar, como se fosse um contato mais intrínseco do DNA de Deus no ser humano. E quando esse DNA de Deus entra no ser humano, diminui o florescimento dessa humanidade corrupta para florescer o fruto do Espírito, florescer as obras divinas. Então, mais do que um contato considerando duas pessoas, a teologia nupcial ela prerroga que esse contato precisa se fundir. É a única diferença. Então, para tentar ser mais simples, como a gente se relaciona com Deus de maneira geral, considerando duas personalidades, uma frontalmente à outra, como se nós estivéssemos aqui agora, olhando para o senhor e o senhor para mim. A teologia nupcial ela procura fazer um encaixe, ela procura trazer a fundição. E o que essa fundição faz? Essa fundição tende a forjar a identidade do Espírito em nós. É isso que o apóstolo Pedro falou. Esse é o fim. Esse é o fim. Então, aí eu dizer aqui por quê que essa teologia é uma teologia oriental. Porque a teologia oriental, ela valoriza mais o corpo do que o ocidental. Então, o corpo é território do sagrado. É o que diz o apóstolo Paulo. Vocês não são templo do Espírito? Então, essa morada precisa se manifestar. E essa morada vai forjando a identidade de Cristo, mas de maneira bem mais fundida, entrelaçada, de tal maneira que se perde um no outro. Aí eu costumo dizer isso, interessante, porque a gente sempre fala que a gente traz coisas de Deus em nós. Então, Deus está aqui em mim. Mas eu acho que Deus também leva a coisa nossa. Deus leva a coisa nossa. E a gente consegue observar, o apóstolo Paulo usa um verbo interessantíssimo em Filipenses 3, quando Paulo diz assim, eu abri mão de tudo, porque eu quero ganhar a Cristo e vírgula, ser achado nele. Esse ser achado nele é de maneira anatômica, cara, anatômica. É alguém que entende anatomia, como se você estivesse dissecando um corpo. Caramba, encontrei um cara aqui, ser achado nele. Então o apóstolo Paulo achava que poderia ser achado na substância de Deus. Poxa, isso para mim... Então essa ideia de que eu levo Deus comigo é bacana, mas eu acho que Deus também leva alguma coisa de mim. Isso na teologia nupcial faz muito sentido. Então Paulo diz, o meu desejo é ganhar a Cristo e ser achado nele. Então esse verbo achar ali prerroga uma ideia de como se fosse uma exumação, como se fosse um corte. Sim.
Eu encontrei uma substância aqui que não é dele. De quem é essa substância? É do Douglas, cara. É do André. Olha só, o legista descobriu É lá isso aí. E eu acho que isso é de grande importância. É tremendo. Para mostrar o pacto que Deus tem com a humanidade. Então a gente vive duas extremidades. Uma supervalorização da humanidade ou uma baixa valorização da humanidade. Acho que se a gente encontrar a medida, a gente vai entender que a redenção aconteceu por meio da humanidade. A encarnação é uma valorização da humanidade. Sim. A encarnação é a valorização da humanidade. Então, Deus podia redimir o mundo de diversas maneiras e ele decidiu se corporificar. Então tem valor, cara. Então tem valor. Poxa. Enquanto você estava falando, duas coisas chamaram muito a minha atenção. Uma é justamente essa infeliz banalização da sexualidade do Ocidente. Uhum. E aí deve ter uma história bem longa aí, mas cada vez a gente percebe que realmente hoje está na nossa frente, né? O tempo Sim. todo e ao mesmo tempo realmente banalizado. A maneira como se trata sexo. No último culto que eu preguei, a gente está gravando isso aqui num dia, isso vai ao ar depois, mas há pouco tempo atrás pregando, eu falei justamente que a igreja hoje, ela tem uma responsabilidade dessa mensagem também, de que sexo não é algo que deveria ser banalizado, que não é apenas uma experiência do corpo. Uhum. E qualquer casal sério sabe disso. Sabe disso. Né? E qualquer ser humano lá no fundo sabe em algum nível disso também. De que existe uma união naquele nível de intimidade que não é só corporal, não é só corpo. Uhum. Né? Então, se você for muito honesto com você mesmo, seja quem for que estiver ouvindo a gente, se você for muito honesto com você mesmo, você vai entender que não deveria jamais ser banalizado, deveria ser sagrado em algum nível. Né? Uhum. E o outro aspecto que você colocou foi muito legal também, de ser encontrado nele. Uhum. Eu fui para um outro lado da história, de vez em quando eu acho legal trabalhar esse outro lado, que é a aliança. Uhum. Né? A aliança, quando a gente faz, aliás, a aliança entre um homem e uma mulher no casamento, ela é confirmada com o derramamento de sangue, Sim. quando a mulher perde a virgindade. Sim. Ali. Então, o derramamento de sangue é frequentemente a marca ali da Sim. aliança. As alianças que acontecem na Bíblia, você vai encontrar derramamento de sangue o tempo todo. Em Cristo, quando ele diz essa é a nova aliança no meu sangue, quando ele recebe toda a nossa natureza. Uhum. No corpo dele, ele recebe tudo que a gente tem que não presta, Uhum. que não é bom, mas ele carrega nele. Uhum. Você vai encontrar você lá. Isso aí. Mas é na forma do seu pecado, das suas maldições, da sua inadequação, em tudo que você precisava de ajuda, né? E ele vai agora e dá a própria vida dele para você, ele vem se encontrar em você também. Uhum. Então tem a ver com o aspecto de aliança, que é exatamente o que você está falando quando se trata de casal, né? De noivo e noiva, de marido e mulher, que é justamente um laço de aliança profundo, onde você não entende mais qual é o seu fim porque a outra pessoa começa. E a grande dificuldade, que eu diria para algumas pessoas que não têm uma abrangência maior do tema, é que consideram isso humanismo. E não é. Eu não considero isso humanismo. Por que alguém consideraria? Porque eu acho que o evangélico, de modo geral, e de maneira até distorcida, ele julga que qualquer ênfase dada ao homem não corresponda dignamente ao conceito de adoração a Cristo. Entendi. Não sei se o senhor tem essa percepção também, mas tudo que você fale com relação ao homem, o homem, então, isso é culpa, me permita até dizer isso, talvez seja até impróprio, é culpa de teologia reformada. Então, a teologia reformada, pelo primeiro conceito da estrutura da teologia reformada, é a depravação total. Então, o homem não é merecedor de nada, o homem... Então, isso colocou muito na minha cabeça, eu vou dizer pessoalmente, que eu não sou merecedor de absolutamente nada, por causa do primeiro conceito da tulipe, a depravação total. Então, o Cristo, ele me salva, mas quase não merecendo. Eu sei que o ser humano não é merecedor de nada, mas em Cristo eu sou possuidor de muitas coisas. E quando o Senhor dá uma ênfase nisso, seja num sermão, num livro, numa palestra, algumas pessoas suspeitam como se o ser humano não fosse merecedor de nada. Isso tudo por causa do impacto grave da teologia reformada, principalmente pelo primeiro conceito, que é o conceito de depravação total. E eu acho que a encarnação, que mostra essa configuração da aliança, vai exatamente no extremo oposto. Porque quando ele se funde na nossa natureza e decide carregar tudo que é de mazela da nossa natureza, ele está deixando claro para nós que essa nossa natureza é que precisa ter contato com Deus. Porque, então, Deus e o homem, a encarnação é isso. É Deus e o homem em contato
para salvar o homem. Então, ignorar isso, eu acho que é um desrespeito à encarnação, propriamente, e à criação. Então, eu vejo hoje em muitas denominações que não se pode falar absolutamente nada. Inclusive, houve uma crítica, né? Eu li uma crítica na PUC, durante o mestrado, que eles chamaram a teologia protestante de uma teologia livresca, uma teologia para Deus. Aí ele explicava, não é Deus que precisa de teologia, é o homem de hoje que precisa de teologia. Esse homem de hoje que precisa ser alcançado por Deus. E o teólogo faz esse processo de levar esse Deus até o homem de hoje. De que forma? Através da Bíblia Sagrada e de outros recursos. Então, só deixei essa pontuação aqui, porque é algo que me incomoda. Não sei se incomoda o senhor. Mas quando eu vejo essas duas extremidades, ou o homem não merece absolutamente nada, e a gente quer fazer sempre um culto cristocêntrico. Eu costumo dizer isso aqui só para polemizar, que eu gosto também às vezes. Nem Jesus quis um culto cristocêntrico, cara. O culto sempre foi trinitário. Então é o Pai, é o Filho e o Espírito. Então essa expressão cristocentrismo não existe na Bíblia Sagrada. E sempre que tentaram fazer de Jesus o centro, ele apontava que o Pai era o centro. Então o culto tem que ser trinitariano, considerando o Pai, Filho e Espírito de maneira simétrica. E esses três foram em busca do homem. Acho que é interessante. Então, um culto que só tem um filho é até heresia, cara. Até heresia. Na história da igreja, chamada de cristomonismo. Cristomonismo é uma expressão que deu ênfase no filho e uma característica negativa a respeito do pai. Então, como é que funciona? Veem a pessoa do pai como uma figura amedrontadora. Isso é invisível. Sei lá como é que você chegou, mas o pai sempre é. Ou, por exemplo, tá chovendo muito, deu trovoada, é Deus. A ira de Deus. Salvação é sempre o filho. O pai nunca salva, é o filho. Aí se resgata o texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, assim, para o filho fazer, quem é que deu? Foi o pai. Exatamente. Então, o pai não é ruim, o pai é bom também. Então, essa simetria, eu acho que até é uma precariedade. Eu quase não dizer um pecado espiritual. Não dar ênfase às três pessoas da Santíssima Trindade de maneira simétrica num culto, o Pai, Filho e Espírito Santo sempre agirem integrados. E a gente perde. Perde isso. Não, eu estou falando assim, na prática, se você não enfatiza o Espírito, você perde o Espírito. Isso aí. E tudo que ele poderia fazer. O que você está falando, você perguntou assim no meio, eu não sei se você, André, concorda, se você não chama de André, mas pode chamar seu irmão. Mas eu falei, cara, eu acho que isso está acontecendo até nas igrejas mais que a gente considera melhores hoje, com uma mensagem boa, com supostamente uma saúde espiritual muito grande, que a gente gosta desse termo. Nós somos focados em Jesus e Cristo. Não tem nada de errado em ser focado em Jesus. O problema é realmente esquecer a simetria. Cara, muito legal. Assim, eu tô ouvindo você e despertando para o que eu realmente creio, mas estava um pouquinho apagado, até esse aspecto mesmo da igreja criticar a possível humanização como algo negativo. Porque a gente ignora, porque a gente realmente aprende isso. E existem alguns versículos para embasar também, né, de que no homem não tem nada que preste. Cara, mas foi Deus que fez você. Ele vai fazer alguma coisa assim por causa do pecado, por causa da queda. Nós perdemos a condição de nos aproximarmos propriamente dele, que Jesus reconquista. Mas a gente não ignora que continua sendo algo que Deus fez desde o início. Exatamente. O homem é a obra máxima dele ali na criação. Então é interessante, porque se a gente não conversar sobre isso, se você nunca parasse para pensar nisso, não ia mudar muito a sua vida. Mas talvez lá no fundo, escondidinho, existe já uma predisposição que, mais uma vez, você pode perder alguma coisa muito boa de Deus porque não valoriza o que ele já te deu ali na sua humanidade. Exatamente. Eu acho que o apóstolo Paulo é alguém que trabalha muito esse conceito de nova identidade. Muito. Então, o próprio Paulo não era alguém que banalizava o corpo. Não era. Então, assim, a humanidade é muito importante porque ela é a única, digamos assim, substância capaz de perceber o sagrado. O animal nunca vai saber que Deus criou ele. A árvore nunca vai saber que ela dá aquele fruto. Só o ser humano percebe. Então não pode. Eu acho problemático ignorar. Por outro lado, a supervalorização diviniza o homem. Então acho que tem que ter aquele justo equilíbrio, uma teologia saudável, para poder saber que Deus se humanizou e não negou. Lembrar lá atrás que está escrito imagem e semelhança. Imagem e semelhança.
Agora, defendendo quem usa também a expressão cristocêntrica, eu sempre que eu ouço alguém falar, é porque faz uma crítica a mensagens, ao igrejas, egocentrismo, a uma série de outras coisas que esquece do fundamento espiritual, que é a Trindade. Mas, claro, acaba denominando só Cristo. E é muito legal o que você está colocando, porque todo crente precisava entender melhor o Pai e o Espírito. Não em detrimento nenhum em detrimento um do outro, mas como você colocou essa simetria. E eu sempre entendo também quando a pessoa fala, não, porque o nosso culto é cristocêntrico, os louvores têm que ser cristocêntricos. É uma reação, é uma fala de reação. Mas não tem percepção teológica, mas é uma reação. E a gente precisa considerar, com certeza. Agora, foi uma crítica, me permita, a PUC é católica e eles fazem críticas, algumas são plausíveis, outras a gente percebe até um tipo de acidez. Mas naquela que é plausível, realmente, vocês esqueceram do culto trinitário. Eles falaram, vocês focaram tanto na idolatria católica que vocês focaram só em Cristo. Aí eu nem sabia disso. Aí coloca no Google a expressão cristomonismo. Aí eu falei, rapaz, que negócio é esse? Aí eu estudei, foi uma heresia. Uma ênfase total em Jesus e a desconsideração do Pai e do Espírito na simetria. E foi condenado, inclusive. Então, ou o culto é trinitário ou não é cristianismo. Eu estava vendo, não sei se isso reflete hoje na família, na questão da postura e a posição do pai precisar ser mais valorizada. Mas eu lembro de ouvir um pastor, ele colocou uma imagem de Maria, clássica imagem de Maria com o bebê. Nem bebê, uma criança, né? Um pouquinho mais velha, assim, uns 3 anos de idade, que é Jesus ali. E eu comecei a observar como essa imagem aparece em tudo quanto é canto, de alguma maneira. O que está ali? Ele faz uma tradução do que está oculto. Porque você está vendo uma foto, uma imagem, uma escultura, seja o que for. Mas ele fez uma leitura e falou, cara, a gente precisa olhar para isso. Ele falou, quem é a pessoa forte aqui? É a mulher, a mãe. A criança depende dela completamente. Ela não tem a força necessária. Ela está no colo. Ela precisa de orientação e instrução. É uma imagem que traduz um pouco isso. Mas o grande lance é, cadê o pai? O pai não aparece nessas imagens. É verdade, é verdade. Então, hoje a gente vê que na nossa sociedade, ao passar dos anos, principalmente do lado de cá do mundo, né, do Ocidente, a figura paterna foi cada vez mais perdendo força, foi desaparecendo. Verdade. E eu sei que isso refletiu de diversas maneiras. Existem muitas famílias com o pai realmente ausente. Muitas famílias onde o pai perdeu força. E a gente vive hoje uma necessidade urgente de reconstrução dessa imagem de homem e de figura paterna. Eu me pergunto se tem a ver com o que você acabou de falar, né, que aconteceu lá atrás, que eles perceberam porque a gente está fazendo pelo melhor das intenções, né? Jesus no centro. Quem não quer isso? Eu quero. Todo dia, todo domingo. Mas a gente às vezes ignora que, tipo assim, ele é no centro em relação a um monte de coisa, mas você não ignora o Pai e o Espírito. Sim. É profundo demais isso. Olha, bispo, eu confesso que eu não vou saber responder o senhor, pois assim, eu não sei se isso é um reflexo. A ausência de paternidade hoje, será que é uma falta de compreensão ou uma exclusiva compreensão a respeito do filho? Julgo que sim. Eu julgo também que essa ideia de um pai que faz... Quase usei uma palavra equivocada, que seria maldade, não. Mas um pai que pune, um pai que castiga, eu acho que isso ainda tem um resquício em Deus. Sim. Ou seja, super disciplinador. Super disciplinador, pouco paciente, tudo. Isso tem ligação com Deus. Ou seja, explicaram mal a pessoa de Deus pelo fato do filho ser aquele que vai redimir e o pai não poupou o próprio filho. Então isso eu sei que tem. Agora, a ausência, eu não saberia dizer se realmente essa precariedade que se tem de uma compreensão correta a respeito da pessoa do pai... mesmo que não tenha a ver, foi impossível não fazer alguma ligação. Sim. Porque justamente a gente está falando aqui de um assunto que daria para fazer um outro podcast só para isso. Agora, eu sei que de família tem. Se o senhor me permite... Claro. E eu quero deixar claro para você, tá? Que isso aqui, não escreva isso, só ouça, por gentileza, né? Agora o pessoal já pegou a caneta. Já pegou a caneta. Eu gosto da compreensão trinitária como família. Da pessoa, da Trindade como família. E vou acreditar a pessoa de quem eu peguei isso. John Wesley. John Wesley, eu li um livro, não dele, mas um livro sobre Trindade e uma família, que mostra que John Wesley fazia sermões
considerando família um projeto de Deus, porque Deus essencialmente se configura como uma família, considerando um pai, uma mãe e um filho. E essa mãe não é Maria. E eu vou explicar. Então aqui tem uma coisa que eu particularmente acredito, mas eu confesso que é uma questão que ainda precisa ser debatida e tudo mais. Então a gente teria a Trindade como família, a igreja como família e a nossa família. Essas três famílias estão integradas. A igreja, essa igreja, família da fé, eu tenho a minha família, que eu constituí de maneira biológica, e a Trindade uma família, toda ela integrada uma a outra. Compreender Deus como família me faz compreender a igreja como família e me faz a missão de ser família. Agora vamos tentar identificar as pessoas. Nós, evidentemente, não acreditamos que Maria é mãe e podemos encontrar uma maternidade no espírito. Aqui vai a teologia de John Wesley. Existe uma maternidade no espírito? Algumas possibilidades. A primeira é que o artigo que menciona a pessoa do espírito no hebraico, ruá, é sempre o artigo feminino, né? Então, o espírito no Antigo Testamento vem acompanhado de um artigo feminino. Então, sempre há espírito, há espírito, há espírito. No grego, ele já se torna um gênero neutro, né? No grego, ele já vai para um gênero neutro, então pode ser um masculino, pode ser um feminino. Mas nas analogias se identifica o gênero, entre aspas, porque nem Deus tem gênero. Né? Então, Deus se revela numa categoria masculina, mas ele é espírito, essencialmente. Mas aquele texto é muito caro para a teologia de Wesley, quando ele diz, eu preciso nascer do espírito. Então, essa ideia de nascer do espírito traz uma ideia de um espírito materno. Ele que gera você. Ele que gera. Então, eu nasço do espírito, sou gerado pelo espírito, aquela coisa toda. E Jesus que deu ao espírito uma função de consolador. O espírito é o consolador. Então, há teólogos que veem ali Deus o Pai, o Espírito a Mãe e Jesus o Filho. Não é uma coisa que a gente precisa escrever, por isso que eu digo aqui, tá? O Vida na Vida não é responsável por isso, somente eu, tá bom? Eu sou o responsável por isso, Vida na Vida não é... Mas é muito rico, eu já tinha ouvido isso antes. Pois é, agora o que eu acho legal é que, caso esteja equivocado, eu acho que até a paternidade, quando ela é exacerbada e ela desclassifica o conceito de família, eu acho que perde um pouco essa importância da gente como igreja ser família e de eu viver em família. Então, compreender a Trindade como família me dá uma ideia de compreender a igreja como família e da importância de ser família. Falta uma casa, a igreja seria a casa. Então, a igreja seria a casa da Trindade, a igreja é a casa da família da fé e a igreja é a casa do cristão na comunhão com os santos. Isso é uma teologia que eu acho linda demais. Mas eu acho que a gente ainda precisa de alguns anos ou de proponentes mais ousados para falar sobre essa figura feminina do espírito. Principalmente na figura feminina do espírito. Sim. É. Assim, como você falou, não tem gênero. Não tem gênero. Mas a maneira como a gente pode enxergar e perceber parece um pouco materno em vários aspectos. Sim. Que eu acho lindo também, sensacional e faz sentido. E não ofende ninguém, eu espero, não deveria. Eu também espero, meu bispo, eu também espero. Porque até a própria expressão Deus também carrega um pouquinho disso, né? Desse cuidado materno que às vezes a gente vai perceber e é importante. Cara, a gente está terminando num tom que merecia a gente ficar mais 2 horas conversando aqui. Poxa, que legal. Mas a gente realmente tem, eu quero deixar todo mundo querendo mais mesmo, porque assim, tudo isso alimenta muito a gente, inspira muito a gente. Não é apenas a sede que a gente tem por conhecer um pouco mais, que já é muito legal, mas é o quanto que isso realmente toca na nossa vida e nos transforma. Conhecer a Deus é o que nos transforma. Vai transformando a nossa maneira de responder ao que Ele fez por nós, como nós agimos e reagimos na vida, nos nossos relacionamentos. E teologia a gente às vezes ignora, mas é fundamental para a gente crescer nesse aspecto. Eu acho, meu bispo, eu acho que teologia está em alta por causa desse aspecto mais acadêmico das formações. Então, acho que o adolescente e o jovem, mais cedo ou mais tarde, se não tiver contato de teologia, pode sofrer por não ter tido contato com ela. Então, eu penso muito, muito positivamente sobre como a teologia pode acrescentar na espiritualidade da igreja. Não vou negar para o senhor
Eu acho que a dose precisa ser bem pequena, mas eu acho que ignorar é pior. A consequência, eu acho que o número de desigrejados hoje já somatiza um quinto dos evangélicos hoje já são desigrejados. Eu conheço um professor de Niterói, Dauro Campos, dar um abraço para ele se ele assistir isso. Dauro Campos é especialista, né, em estudar esse fenômeno e o descontentamento, uma das razões do descontentamento é porque falta uma compreensão mais teológica, mais acadêmica, muitas vezes, da fé. Então a fé se tornou muito mais prática e eu acho que ela é prática, só que a praticidade precisa ser decorrente de um conhecimento, né? Como alguém já disse, não me lembro agora, eu creio primeiro para depois compreender, mas compreendo em seguida para crer melhor. Isso é verdade, cara. Assim, eu creio primeiro, compreendo depois e compreendendo em seguida eu creio melhor. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo muito desafiador, meu bispo, eu não tenho dúvida disso. Eu não falo nem como pastor, eu falo como professor de teologia. E aí eu posso me colocar como alguém que vê o apetite e o desejo das pessoas por uma constatação de descontentamento. Cara, eu tô lá, mas lá não tem isso. Eu tô lá e não escuto isso. E o meu professor de história, o meu professor de filosofia, o meu professor de sociologia, ele conhece isso. Poxa, e os meus líderes não falam isso. Então, como professor, eu já detectei. Então, a gente precisa, talvez, considerar a importância da teologia e o seu lugar de fala. Hoje é uma expressão muito em voga, né? O lugar de fala. Né? Então, assim, o lugar de fala. A meu ver, isso pode trazer maturidade para o corpo de Cristo. Não tem dúvida. E a gente percebe hoje, quem observa, né? Vai constatar que existe essa sede já fluindo, especialmente em adolescentes e jovens. Adolescentes e jovens. Que pode ser justamente uma ação do Espírito, porque eles estão, no momento, realmente recebendo muita informação, muitas vozes, de tudo quanto é lado. Através da internet, de um smartphone, de uma faculdade, de uma sala de aula, de vizinhos, de amigos, informação para tudo quanto é lado. E às vezes não tem aquela base firme. Não tem. Que vai ajudar a crer melhor. E olha, bispo, a gente tem uma herança fascinante. Tem sim. O cristianismo histórico tem uma herança fascinante e uma herança hoje à disposição. Hoje à disposição. A gente tem muitos recursos para poder consultar essa represa. E ela está lá à disposição do curioso. E eu fui esse curioso. Eu fui esse curioso em 2010. Né? Então, em 2010, você começou. Comecei. Então, 14 anos de carreira, não pretendo parar. Eu pretendo potencializar e colocar tudo isso debaixo do senhorio de Cristo. Deus é testemunha disso. Sempre eu costumo dizer, qual é a missão do teólogo? A missão do teólogo é permitir que o ateísmo não prospere. Então, enquanto tiver teólogos, o ateísmo não pode prosperar, o ceticismo não pode prosperar. Eu acho que o pastor já lida mais com a questão da violência e de outros problemas que são mais práticos. Eu acho que o teólogo ele faz de tudo para a crença se tornar plausível e o ateísmo perder força. Eu acho que isso eu aprendi principalmente com os teólogos modernos, né, da escola da Inglaterra, de onde floresce muito o ateísmo, na América também. Então a gente vê muitos homens aí tentando lutar para tornar a fé cristã plausível e o ateísmo uma loucura, né? Como disse o Norman Geisler, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. É isso aí, né? Porque precisa de muita fé. Exatamente. E eu acho que o que você falou aqui hoje deve estar provocando muitos curiosos aí, novos, para quererem realmente mergulhar um pouquinho mais nisso. E a gente quer aqui até fazer, né, quem sabe, um compromisso de, na Nova Vida Família da Fé, explorar isso mais, agora com a presença do Douglas, a gente poder ter aí seminários, classes, propostas e cursos aí para a gente matar essa curiosidade, para aprender um pouco mais, para a gente ir mais fundo. Sim, senhor. Me coloca à disposição. Eu sei que você está aí, é uma alegria imensa, uma honra imensa. Você não faz ideia de como eu estou feliz com esse bate-papo. Estou muito animado com o futuro, com as propostas que Deus vai levantar aí no seu coração. Quero te agradecer de coração por atender, estar aqui com a gente, participando do Vida na Vida. Hoje, é isso que aconteceu, você derramou um pouquinho mais de vida aí na vida de muita gente. Você pode dar últimas palavras para a turma aqui? Tá bom. Então, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, esse canal, para a gente poder bater um papo aqui bem legal sobre teologia. Espero que você tenha se sentido apaixonado e magnetizado por essa ciência. Eu quero também agradecer ao Senhor por poder me acolher. Quero agradecer a toda a família da fé. Posso dizer que eu estou chegando aqui à família da fé. Estou muito feliz por esse novo tempo na minha vida, da minha família. Quero contar com os meus dons para dedicar ao crescimento espiritual da igreja, me colocar na posição de um irmão em Cristo que vai desejar somar para a maturidade do corpo de Cristo e me colocar à disposição do Senhor da liderança
e vida na vida. Amém. A gente não podia estar mais feliz. Você é muito bem. Obrigado, bicho. Que bom que você ficou com a gente até agora. Obrigado. Olha, eu tenho plena convicção de que muita coisa que você ouviu aqui te abençoou hoje. Então não fica só para você não. Compartilha com todo mundo que você puder esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Que a vida que, né, está fluindo aqui nesse lugar, alcance esse lugar também no seu coração e flua através de você para outras pessoas. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem a gente está de volta, mais um convidado, mas eu tenho a impressão de que o Douglas vai voltar algumas vezes aqui para estar com a gente e vai ser uma honra, um prazer muito grande. Honra toda minha. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.